Nesta noite eu queria partilhar uma palavra em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19 e 20. Eu vou só ler como base estes dois textos, então abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 20. São dois versículos muito pequenos. E diz assim, eu vou ler na versão Almeida, revista e corrigida, diz assim: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Eu hoje gostava de falar acerca de nós não extinguirmos aquilo que Deus faz. Não extinga aquilo que Deus faz. E a Bíblia diz, no versículo 19, é muito claro, e diz: não extingais o Espírito. Esta passagem está a sugerir a possibilidade de que nós temos a capacidade de extinguir o Espírito, a extinguir aquilo que Deus faz. Ora, nós sabemos que não há nada natural nem espiritual fora de nós que consiga extinguir aquilo que Deus faz. Ninguém para aquilo que Deus faz. Não há nada natural que possa parar aquilo que Deus faz. Uma pandemia não pode parar aquilo que Deus faz. Não há nada, não há nenhum sistema político, não há nenhum império. A história está cheia de coisas naturais que tentaram parar aquilo que Deus faz e sempre fracassaram. Porque é impossível extinguir aquilo que Deus faz. Não há nenhum demónio no inferno, não há nenhuma força espiritual que seja suficientemente forte e grande para extinguir aquilo que Deus faz. O diabo não pode extinguir aquilo que Deus faz. Nada pode extinguir o que Deus faz. A única exceção que a Escritura abre somos nós próprios. Nós podemos extinguir aquilo que Deus faz. Depois o versículo 20 diz o seguinte: não desprezeis as profecias. Parece estar a construir uma conexão, causa e efeito, entre o extinguir o Espírito e o desprezo pela palavra profética. Quando nós desprezamos uma palavra profética, abre-se a possibilidade de extinguirmos aquilo que Deus faz. Ora, palavra profética é tudo aquilo que é falado, anunciado, proclamado e que vem da mente e do coração de Deus. Ora, nós sabemos pelas Escrituras que, fruto da imagem de Deus em nós, o homem é o único ser vivente com a capacidade de falar. Ora, Deus deu-lhe essa capacidade de falar por causa da capacidade de expressar em palavras tudo aquilo que Deus colocou dentro dele, porque a Bíblia diz que Deus soprou da sua vida para o homem. E a capacidade de falar é uma maneira de trazer para o mundo natural aquilo que de espiritual foi colocado dentro do homem. É por isso que a Bíblia diz que a língua tem o poder da vida e da morte. Ora, quando nós temos um mau pensamento, eu não sei se há aqui alguém que tem maus pensamentos, uma igreja santa mesmo. Eu sabia que vocês eram assim nível lá de cima, mas deste nível, fazia ideia. Mas lá em Portugal há muita gente, começando por mim, com maus pensamentos. Ora, quando nós temos um mau pensamento, o mau pensamento só nos afeta a nós. Porque é um pensamento. Ele afeta-nos a nós, mas é completamente inócuo para as pessoas que estão ao nosso lado, porque elas não sabem. Ora, um pensamento transforma-se numa semente quando eu lhe dou uma palavra. Quando eu, a um pensamento que eu tenho, lhe junto uma palavra, esse pensamento deixa de afetar apenas a mim, mas ele é espalhado para as pessoas que estão ouvindo a palavra que eu estou a dizer. É por isso que eu acho, eu não sei se vocês já alguma vez ouviram, eu sei que estou perante uma igreja santa, com um nível de perfeição de 99,99999%, os 0,00001% de imperfeição é o pastor Marciano. Então, eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim: eu sou muito transparente, eu digo tudo o que penso. Já ouviram alguém dizer isto?
Eu sei que vocês não dizem. Eu estou só a ensinar por precaução, por prevenção. Ora, quando alguém diz assim e acha uma virtude e diz, eu sou muito transparente, eu digo tudo o que penso, ele não é transparente, ele é louco. É louco. Porquê? Porque se eu dou uma palavra a tudo o que eu penso, eu estou a transformar os meus maus pensamentos em sementes. E semente vai produzir fruto. E fruto vai produzir alimento. Ora, se eu falar os meus maus pensamentos, eles tornam-se semente e eventualmente alimento para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Mas se eu der palavra a todo o pensamento que vem de Deus, ele transforma-se numa semente que vai dar alimento para mim e para todos aqueles que estão à minha volta. Daí a importância de nós não desprezarmos a profecia. E desprezar a profecia não é... Eu sei que há pessoas que dizem assim, desprezar a profecia é quando alguém dá uma profecia e eu não acredito na profecia. Isso não é desprezar a profecia. Desprezar a profecia é quando nós usamos a nossa boca para lançar sementes que não vêm de Deus. Ora, o púlpito é um lugar santo. É um lugar santo não porque ele é usado ou frequentado por pessoas perfeitas, não, mas ele é um lugar santo, e santidade quer dizer separação. Ele é um lugar santo porque ele é usado ou deve ser usado para propósitos perfeitos. O púlpito é um lugar profético, é um lugar exclusivo para dar palavra a tudo aquilo que vem de Deus. Tudo o que não vier de Deus não tem lugar neste espaço. Ou seja, a nossa capacidade de continuar a dar palavra a tudo aquilo que vem de Deus é aquilo que faz com que o Espírito se espalhe. Com que o Espírito ele possa incendiar é através da palavra. Mas quando nós desprezamos isso, nós extinguimos o Espírito. E eu hoje gostaria de falar acerca de 4 princípios para nós não extinguirmos o Espírito. Ou seja, a profecia é quando nós usamos o pensamento de Deus para falar às coisas existentes. Profecia não é falar sobre o que existe, profecia é falar ao que existe. Ora, um líder, eu creio que um líder, uma das características principais do líder é a capacidade que ele tem de falar ao que existe e não falar do que existe. Ora, se eu quero ser um líder de acordo com o coração de Deus, eu tenho que começar a falar de acordo com o coração de Deus ao que existe. E não apenas falar sobre o que existe. Se eu tenho uma reunião de liderança e a única coisa que é falada nessa reunião é o que existe, eu não sei como é que é as reuniões de liderança aqui. Às vezes as minhas são um pesadelo. Porque todo mundo vem falar sobre o que existe. Pastor, sabe disto? Pastor, sabe do que é que aconteceu? Pastor, sabe isto e sabe aquele e o outro, etc. Ora, se nós a única coisa que falamos é sobre o que existe e não começamos também a falar ao que existe, nós extinguimos o Espírito. E sabem, eu creio que liderança, sinceramente eu creio que liderança é o problema e liderança é a solução. Ora, se numa equipa de liderança a única coisa que acontece é nós falarmos sobre o que existe e falarmos sobre o que existe, nós estamos a extinguir o Espírito. Isso não quer dizer que a gente não deva falar sobre o que existe, mas é a responsabilidade do líder não apenas falar do que existe, mas começar também a falar ao que existe. Lançar uma semente profética para que o Espírito não se extinga. Então eu queria falar sobre 4 princípios acerca de não extinguirmos o Espírito. E o primeiro é que a nossa paixão sempre cresça. A nossa paixão sempre cresça. Deixem-me dizer o seguinte. Eu creio que é possível, não apenas possível, mas eu diria recomendável, que um líder possa liderar pessoas mais capazes do que ele. Um líder pode liderar pessoas mais capazes do que ele.
E eu digo que não é apenas possível como desejável, porque eu também creio que uma das marcas de uma grande liderança é a capacidade de atrair pessoas que não são menos capazes do que eu, mas mais capazes do que eu. Se eu tiver a capacidade de atrair pessoas que são melhores do que eu, isso é uma marca de uma boa liderança. Líderes inseguros não gostam, mas bons líderes atraem pessoas que são melhores do que eles. É por isso que ser um líder na casa de Deus é um lugar onde nós devemos estar seguros de quem nós somos e não seguros apenas daquilo que nós fazemos. Porque liderança não é apenas uma expressão executiva de alguma coisa, liderança é uma posição fruto de uma chamada de Deus. Ora, se é fruto de uma chamada de Deus, é natural, é aconselhável que eu atraia até mim pessoas que têm uma capacidade superior àquela que eu tenho. Isso não me desqualifica enquanto líder. Há líderes que se sentem ameaçados quando até eles chegam pessoas que são mais capazes do que eles, pregam melhor do que ele, ensinam melhor do que ele, ou cantam melhor do que ele, ou tocam melhor do que ele, ou ensinam melhor do que ele, ou gerem melhor do que ele, administram melhor do que ele. E sentem-se ameaçados, mas deixem-me dizer que isso é uma bênção, isso é um sinal de boa liderança, a capacidade de liderar e atrair pessoas que são melhores do que nós. Então é possível, é desejável nós liderarmos pessoas que são melhores do que nós. Agora, é impossível nós liderarmos pessoas que são mais apaixonadas do que nós por aquilo que nós fazemos. Aí é impossível. Tu não consegues liderar, você não consegue liderar ninguém se ele é mais apaixonado do que você por aquilo que você lidera. Isso é impossível, porque a marca distintiva de um líder não é o seu dom, mas é a sua paixão. Muitas vezes nós pensamos que em liderança aquilo que nos qualifica e nos desqualifica é o nosso dom, mas isso não é verdade. Tanto não é verdade que nós podemos ter pessoas mais capazes do que nós. E o exemplo vem de Jesus, que teve a ousadia de dizer aos seus discípulos que eles poderiam fazer coisas maiores do que ele. Só um líder seguro é capaz de dizer ao outro: tu podes fazer mais do que eu. Um líder inseguro não vai dizer isso, mas um líder seguro diz: tu podes fazer melhor do que eu. E Jesus disse isso aos seus discípulos: vocês podem fazer coisas maiores do que aquelas que eu faço. E ele não disse isso apenas como linguagem de retórica, para animar o pessoal, para linguagem motivacional. Ele disse porque é isso exatamente que ele pretende com liderança. A capacidade de atrair pessoas, formar pessoas que acabam por ser melhores do que nós. Esse é, no fundo, o objetivo da liderança. Agora, é impossível nós liderarmos pessoas que são mais apaixonadas do que nós por aquilo que nós fazemos. Tu podes ter o título de líder, mas se na tua equipa há alguém mais apaixonado do que tu por aquilo que tu fazes, ele é o líder, não tu. Tu podes ter o título, mas na prática, quem exerce influência é quem tem mais paixão. Porque o magnetismo da liderança não vem do dom, vem da paixão. Líderes apaixonados são magnéticos, atraem outros. Porque é isso, é a paixão que atrai as pessoas. Agora deixa-me fazer uma pergunta. Porquê é que nós, muitas vezes, nos tornamos mais protetores do nosso dom do que da nossa paixão? Não protejas aquilo que o diabo não quer atacar. O diabo não quer atacar o teu dom. O diabo até te pode deixar com o teu dom, desde que ele te rouba a tua paixão. Porque alguém com um dom, mas sem paixão, não vai fazer nada no reino de Deus. O dom é importante, mas a paixão é basilar, é fundamental. É por isso que o anjo diz à igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. Eles tinham tudo, mas faltava-lhes o mais importante. Ora, muitas vezes nós tornamos, eu não sei como é que, eu sei que é uma igreja santa, mas aquele crente diz: eu não quero que abusem do meu dom. Eu tenho que cuidar do dom que Deus me deu. E tornam-se muito protetores do seu dom. Você já viu alguém guardar algo que ninguém quer roubar? É um desperdício pôr guardas à porta. Ninguém quer roubar. Imagina como é que, caixote do lixo, como é que você chama aqui? Onde põe o lixo? Como é que diz lá na Bahia? Lixeiro. Imagina pôr 3 guardas com
fuzis a guardar um lixeiro com casca de banana. Alguém quer roubar casca de banana? Não! É um desperdício. Tentar proteger o teu dom é um desperdício. Protege a tua paixão, porque é isso que está sob ataque. O que o diabo quer roubar é a tua paixão. Porque ele pode te deixar com o teu dom, o teu grande dom, eu tenho um dom, ele pode deixar com o teu grande dom, se ele rouba a paixão, tu deixas de ser uma ameaça para o reino das trevas. Líderes que perdem paixão não são ameaça. Então, em vez de proteger o dom, porque muitas vezes nas igrejas que não há alcance, existe luta por causa do dom, e quem é que tem o dom, e não o dom, e o meu dom, e que eu tenho o meu dom é melhor que o dele, e não é? Isso é para vocês ajudarem o pessoal das outras igrejas. Porque nós nos tornamos protetores do nosso dom. E nós estamos a falhar exatamente o alvo. Porque a Bíblia diz sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele é que procedem os frutos, as saídas da vida, os caminhos da vida. Ora, deixem-me dizer uma coisa, líderes da Igreja Alcance, guardem a vossa paixão e que ela sempre cresça. Que ela sempre cresça, que vocês sejam sempre as pessoas mais apaixonadas da casa. Sempre. Os líderes têm que ser um exemplo de paixão. Nós não podemos chegar à igreja, todo mundo envolvido e os líderes. Não, o líder tem que ser apaixonado. O líder tem que ser apaixonado por aquilo que faz. Sabe, eu sou inspirado em falar com pessoas, não é necessariamente aquelas que sabem muito, mas aquelas apaixonadas em que você fala com eles e você vê o brilho nos olhos quando eles falam sobre as coisas. Está lá o fogo de Deus e a paixão, e nós conseguimos perceber na interação do relacionamento que ele pode não saber tudo, ele pode não ter as capacidades extraordinárias, mas ele tem o fogo lá dentro. E se ele tiver o fogo lá dentro, ele é uma ameaça para o reino das trevas. O diabo pode roubar edifícios, o diabo pode roubar materiais, o diabo pode roubar tudo aquilo que é material, ele pode roubar dons, mas se ele não mexer na tua paixão, tu vais continuar a ser uma ameaça para o reino das trevas. Ele anda atrás da tua paixão. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, eu vou ler na versão livre, e diz assim: por isso nunca desanimemos. Ainda que o nosso corpo fisicamente envelheça, interiormente, contudo, renova-se com novas forças dia após dia. Ou seja, é natural que com o tempo as nossas capacidades fiquem mais limitadas. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? É a vida. É normal isso acontecer. Mas a Bíblia diz, ainda que isso aconteça, é porque isso acontece, ainda que isso aconteça, o nosso homem interior, ele se renova. Então, é natural nós perdermos com o tempo algumas capacidades, ganharmos algumas limitações, mas uma coisa nós nunca devemos perder, e eu oro a Deus para que eu nunca perca, Marciano, é a paixão por aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu posso perder algum vigor, eu posso perder até algumas capacidades, mas que eu nunca perca a paixão por aquilo que Deus me chamou para fazer. E isso leva-me a um pensamento muito importante. Eu posso mudar de função sem nunca perder a minha paixão. Porque aquilo que me define enquanto líder não é o que eu faço, mas é a paixão que eu tenho. Então, eu costumo dizer assim na brincadeira lá ao meu pessoal. Há pessoas que às vezes perguntam, eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, chegou o meu tempo de dar o meu lugar aos mais jovens. Já ouviram esta expressão? De dar o meu lugar aos mais jovens. Eu sei que isto soa bem, até soa espiritual, soa humilde. Eu vou dar lugar aos mais jovens. Deixa-me dizer uma coisa, eu não dou o meu lugar a ninguém. Eu posso dar a minha função. E devo. E vou um dia, de certeza. Mas o meu lugar, o lugar é a minha missão. Eu tenho uma missão na vida. Eu não posso delegar
aquilo que Deus me deu. Eu só posso delegar aquilo que é meu. Mas aquilo que não é meu, eu não posso delegar. Então eu posso delegar uma função, porque a função é a expressão natural da missão que é sobrenatural. Ora, funções na casa de Deus, que é aquilo que todos nós temos, elas são expressões naturais de uma missão que não é natural. Então, essa missão eu não a posso dar, porque ela não é minha, foi dada por Deus. Eu não posso delegar missão, mas eu posso delegar função. Eu posso delegar as funções, posso e devo. Mas missão eu não posso delegar. Então, eu não posso dar o meu lugar, eu posso dar a minha função. Eu sou o pastor principal da Hillsong de Portugal. Um dia eu vou ter que delegar essa função. Dentro dessas funções, há outras que eu vou ter que delegar. Outras já deleguei. Porque é assim a vida, é assim que as coisas crescem. Mas a missão eu não posso delegar, porque ela não é minha, foi Deus que me deu. Entendem o que eu estou a dizer? Não existe essa coisa de vida sem missão. Missão é até ao fim. Vai ter muitas expressões e muitas funções. O que é que isto de prático tem a ver? Se nós entendermos isto, mudar de função na igreja deixa de ser um problema. Eu sei que aqui não é, mas mudar de função deixa de ser um problema. Nas igrejas que não são tão santas como vocês, existem muitos problemas quando o pastor tem que mexer nas funções. Só o marciano é que faz assim. Quando a gente tem que mexer e dizer, olha, eu preciso de ti ali. Eu gostava que tu não fizesses mais isto, mas fizesses aquilo. Os espirituais dizem, ai não, mas essa é a minha chamada, esse é o meu dom. O meu dom é pregar, o meu dom é ensinar, o meu dom é com os jovens, o meu dom é com as crianças. E quando lhes é pedido que mudem de função, eles tornam-se protetores do dom. E muitas vezes são tão protetores do dom que acabam por perder a paixão. E em vez de serem uma bênção, tornam-se um problema. Mas se nós percebemos, não, eu tenho uma missão. E essa missão pode ter expressões funcionais diferentes. E deve ter, com o tempo, expressões funcionais diferentes. Ora, se eu perceber, não, eu tenho uma missão, não importa se eu estou a servir aqui, ali ou acolá, a minha missão é a mesma. Vocês lembram-se da história de José? José teve uma missão, teve um sonho, uma missão que Deus lhe deu. E ele expressou essa missão, missão na casa de Potifar, expressou na prisão e expressou no palácio. A mesma missão expressou-se em diferentes funções, em diferentes ambientes. Quando a gente pensa em ministério a florescer, ninguém pensa em ir para a prisão fazer florescer o seu ministério. Mas José floresceu. Porquê? Porque apesar da função e das circunstâncias mudarem, a missão dele não mudou. E nós, enquanto líderes, quando nós não entendemos isso, nós tornamos mais um problema do que uma ajuda. Nós tornamos mais um empecilho para nós próprios e para aqueles que estão à nossa volta do que uma ajuda. Então, que a nossa paixão sempre cresça independentemente da expressão da nossa missão. E eu queria deixar bem claro, funções devem ser expressões da missão. O problema é que muita gente cria um laço emocional com a função e não com a missão. E quando muda de função, entra em crise. Porque esse laço emocional foi desafiado. E eu queria incentivar-vos a vocês, não criem laços emocionais com funções, mas com a vossa missão. E dizem, Deus, eu estou pronto para servir onde tu entenderes. Eu estou pronto para servir. Não interessa onde, não interessa como, não interessa em que expressão, mas a minha paixão sempre se vai traduzir independentemente de onde eu estou. Se alguém só expressa missão em determinada função, é porque ele não tem missão. Porque a missão expressa-se independentemente da função que se tem. Porque é um sinal da nossa paixão. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Isto é fundamental. Numa igreja em crescimento, então, isto é crítico. Porque, às vezes as pessoas, ainda estava a pregar agora o pastor Odilon, ele uma conferência que era 3 vezes mais crescimento. Eu digo, vocês não sabem onde é que se estão a meter 3 vezes mais? Crescimento 3 vezes mais. Olha, 3 vezes mais problemas, 3 vezes mais dificuldades, 3 vezes mais despesas.
é tudo a triplicar, não é só o que a gente quando pensa o crescimento pensa só no lado bom. Mas se nós, numa igreja em crescimento, é muito mais crítico. Avivamento expõe as nossas misérias. É por isso que estagnação é mais confortável. Porque avivamento expõe as nossas misérias todas. Crescimento expõe as nossas misérias e nós precisamos de tratar disso. Segundo lugar, então que a nossa paixão sempre cresça. Segundo lugar, que o nosso espaço sempre aumente. Já algum de vocês disse alguma vez na vida esta famosa expressão, estou a chegar ao limite? Alguém? Eu estou impressionado com esta igreja. Isso é uma coisa. Estou a chegar ao limite. Já alguém disse isso? Estou a chegar ao limite. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais a minha mulher, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais os meus filhos. Eu não aguento mais a minha sogra, não aguento mais... A sogra já se riem agora. Não aguento mais o pastor, eu não aguento mais... Não aguento mais. Estou no meu limite, eu não aguento, estou no meu limite. Sabem porquê que a gente diz isso? Porque a gente tem limites. Como a gente tem limites, a gente atinge-os. Ou seja, às vezes a gente diz assim, eu não tenho mais espaço na minha vida. Já não tenho, eu não consigo. Eu estou no limite, eu não tenho mais como. Eu não sei como, não me deem mais nada. Eu não tenho, eu não consigo. A minha pergunta é, se nós estamos numa igreja avivada, em crescimento, das duas uma, ou Deus passou-nos uma armadilha, que Ele pensou assim, eu vou-lhes dar algo sobrenatural, mas eles têm limitações. Como é que eu posso lidar com algo que é sobrenatural e que sempre vai crescer, sendo eu limitado? Até mais. Eu atinjo os meus limites mais depressa quando as coisas crescem do que quando não crescem. O crescimento, o avivamento, ou deem lá o nome ente que quiserem, faz-nos atingir os nossos limites mais depressa. Muito mais depressa. Limites pessoais, limites funcionais, organizacionais, muito mais depressa. Então a pergunta é, se Deus me chamou para algo que é crescente e sobrenatural e Ele sabe que eu sou limitado, parece uma armadilha. Ele sabe que eu vou chegar ali e não dá mais. Não dá mais. Ou seja, todos nós temos limites. E todos nós, algures na nossa vida, vamos atingi-los. Não há super-homens espirituais. Não há super-homens que dizem, não há. Todo mundo tem limites. Todo mundo tem limites intelectuais, todo mundo tem limites físicos, todo mundo tem limites emocionais, todo mundo tem. Você já pensou porque é que muitas vezes, e digo isto com todo o respeito, a queda de grandes homens de Deus dá-se no pico e não no vale? Quando aquilo está, e a gente fica, uau! Porque é que muitos entram em burnout ou simplesmente fazem besteira e a gente fica, como é que é possível que aquele ministério, sabe porquê? Porque todo mundo tem limites. Todo mundo tem limites. E nós, mais cedo ou mais tarde, vamos atingi-lo. E quanto maior for o crescimento, mais depressa eles são atingidos. De todos nós. Isto parece uma mensagem sem esperança. Mas a Bíblia diz que é possível criar espaço. E eu já sei qual é o versículo que vocês estão a pensar. Está em Isaías. Que é alarga as estacas. Não é? E a gente cita esse versículo, e eu vou citá-lo para fazer a vontade a vocês. E diz assim, Isaías 54, versículo 2 e versículo 3. É que a gente às vezes só lê o 2. Convém ler o 3 também. E diz assim, vou ler na versão o livro, amplia a tua habitação, acrescenta o espaço da tua tenda, não existes, alonga as cordas, firma bem as estacas, porque em breve transbordarás por todos os lados. E a gente, uau!
Transbordar, a gente gosta de transbordar. Eu venho de origem pentecostal, tenho uma costela pentecostal, para mim cheio, transbordar. É uma coisa que eu adoro, transbordar, a igreja a transbordar, tudo a transbordar. Mas quando é tudo a transbordar, é problemas a transbordar, é despesas a transbordar, é dor de cabeça a transbordar. Tudo transborda, é quando transborda de um lado, transborda do outro. Pois é. Eu tenho pastores que às vezes dizem, pastor, se eu tivesse uma igreja como a sua, os meus problemas acabavam. E disse, não acabava, não multiplicavam. Acabava, mas acabava aonde? Acaba. Não acaba. Não acaba. Transborda por todos os lados. Mas a gente diz, mas a Bíblia diz, se nós alargarmos as tacas da nossa tenda e aumentarmos o espaço da nossa vida, e há espaço para mais, fantástico. A pergunta é como? Isto é muito bonito, mas como é que você alarga as tacas da tenda? As do circo a gente sabe fazer. Tira de um lado e puxa, estica, põe um pano. Agora, da vida, como é que faz isso? Como é que se cria espaço na nossa vida? Alguns levam literalmente comendo mais. E vão criando mais espaço. Mas como é que cria espaço? O próprio texto dá a explicação. E diz assim, escutem, os teus descendentes possuirão as cidades abandonadas durante o exílio e mandarão nas nações que tomarem as suas terras. Ora, a Bíblia, o profeta Isaías começa a falar acerca de alargar a tenda, firmar as estacas, aumentar o espaço e depois fala de descendência. Deixem-me dizer uma coisa. A única maneira, mas é mesmo a única, que nós temos de criar espaço na nossa vida é reproduzir-nos na vida dos outros. Se nós falharmos em levantar outras pessoas, nós não criamos espaço. Porque nós somos limitados. A única maneira de criar espaço é levantar outras pessoas. Se nós falharmos a levantar outras pessoas, nós não criamos espaço nenhum. E podemos citar Isaías, profetizar Isaías, mas se não levantas outros, onde é que tens o espaço? O espaço que tu precisas está na vida dos outros. De levantar outros. É por isso que é crítico nós levantarmos. Eu ouço muito falar sobre levantar uma nova geração. Não há pastor que não pregue sobre levantar uma nova geração. O problema não é pregar sobre levantar uma nova geração. O problema é levantar uma nova geração. Se nós falharmos em levantar, nós não criamos espaço. Agora é interessante que a Bíblia fala de descendentes e não necessariamente de seguidores. Porque há uma diferença entre criar uma descendência e criar seguidores. E por favor não me entendam mal, quando eu digo descendentes, eu não estou a criticar seguidores, mas estou a dizer que descendente é mais poderoso do que seguidor. Porque um seguidor segue uma pessoa, um descendente segue o DNA dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho 3 filhas, lindas, graças a Deus pela mãe. E elas têm, se vocês conhecerem elas, vocês vão identificar parecenças com o pai e parecenças com a mãe. E dizem, aquela mais velha, ela tem os olhos do pai. A mais nova tem o nariz da mãe. A do meio tem as orelhas do pai e vocês sabem como é que é, a gente identifica. Às vezes até há filhos ou filhas que o andar é como o pai ou como a mãe, certo? E tem parecenças e não são iguais, não são clones, elas têm identidade própria, traços únicos, mas têm traços de parecença. Agora, nenhuma das minhas filhas entrou num programa de treinamento para serem como eu. Nenhuma fez uma cirurgia plástica. Tem o nariz do pai. Não! É natural, porque está no DNA. Então, é natural. Então, se é natural ter parecenças, mas o DNA meu que está nas minhas filhas, da minha mulher que está nas minhas filhas, ela também tem expressões que são diferentes de nós os dois. Tem parecenças, mas tem diferente. E elas não têm que se esforçar. Eu estou a esforçar-me para ser parecida contigo. Eu estou a esforçar-me para andar como tu. Isso, ninguém faz isso. Elas até esforçam para ser diferentes. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Elas não são minhas seguidoras. Elas são minhas descendentes.
Tudo o que elas expressam de parecença é por descendência, não é por treinamento, não é por forçar. Quando tu precisas de treinar alguém para ser parecido contigo, é porque tu não te reproduziste nessa pessoa. Pastor, e não é preciso treinamento. É preciso treinamento para ensinar valores e princípios, mas DNA não se ensina. DNA passa-se. DNA passa-se. E há uma diferença entre ensinar, e nós precisamos de ensinar. Precisamos de treinar as pessoas na palavra, isso é por ensino, não é por DNA. Nós precisamos de ensinar valores, princípios, não é? De vida, da Bíblia, de liderança. Ensino, fantástico. Mas DNA não é por ensino, é por descendência, é por nos reproduzirmos na vida dos outros. E para mim, muitas vezes, e desculpem a minha sinceridade, discipulado não começa no treinamento, começa na reprodução. Treinamento é uma consequência depois, mas o verdadeiro discipulado é uma questão de descendência, é uma reprodução nossa na vida de alguém. Não, sabe, eu não acredito numa igreja com clones. Somos todos iguais. Eu não quero que as pessoas, eu não quero que aqueles que eu estou a treinar, que aqueles que eu me estou a reproduzir neles, que eles preguem como eu, tenham as mesmas coisas do que eu. Eu não quero. Dizer assim, não, vejam bem, o pastor Mário é um grande líder. Olha para os pregadores, é tudo como ele. Isso não é um grande líder. Eu quero que eles expressem o mesmo DNA, mas de acordo com a unicidade que cada um deles tem. Quando nós tentamos moldar uma geração à nossa imagem e semelhança, nós perdemos-la. Tens que fazer assim, tem que ser assim, não, isso eu não concordo, isso tem que ser assim. Mas sabem, quando nós nos reproduzimos nele e deixamos os valores e deixamos o DNA que Deus colocou em nós na vida deles, tu podes ficar descansado porque eles vão reproduzir aquilo que eles são. É por isso que quando não há DNA, só há treino, é preciso controle. Tu tens que te certificar que é feito de acordo com aquilo que tu queres. Mas quando há DNA, tu descansas, porque sabes que aquilo que Deus colocou em ti está neles também. É natural que se vá expressar diferente. É natural que tenha coisas muito diferentes das tuas, mas tu sabes que o DNA está lá. E que aquilo que Deus colocou em ti vai continuar neles. Por isso, Paulo disse a Timóteo, para ele confiar a homens fiéis, para ele colocar o DNA nele. Não diz para os controlar, mas para confiar, para entregar. E a maior fidelidade não vem do medo, a maior fidelidade vem da descendência. A fidelidade, quando ela é apenas estrutural, ela pode acabar um dia. Basta haver uma oportunidade para isso. Mas quando a fidelidade vem da ligação de DNA, de descendência, ela dura para sempre. E há pessoas que têm o nosso DNA, elas podem expressá-lo de maneira muito diferente, mas há um laço de fidelidade, porque é um laço de descendência. E sabem, eu creio mesmo no fundo do meu coração, Marciano, que nós temos que investir em criar uma descendência. E não necessariamente apenas seguidores, mas uma descendência. Nós sabemos que eles têm o nosso DNA. E quando eu digo o nosso, é aquele que Deus colocou em nós. A igreja Alcance vai se multiplicar. E isto é uma palavra profética. Mas para nós nos multiplicarmos, nós temos que nos reproduzir na vida daqueles que vão ser multiplicados. Para que eles multipliquem de acordo com o mesmo DNA. Então a única maneira de criar espaço é levantar outros. É investir na vida de outras pessoas. E é muito importante que isso aconteça. Sabem, quando nós pensamos numa estrutura, e eu creio que as estruturas são importantes, porque as estruturas ajudam a vida a ser canalizada para as direções certas. Mas eu às vezes vejo aquelas organogramas, usam esta expressão, organigramas estruturais. E o pastor principal, cá no cimo da cadeia alimentar. Não é? O pastor principal, depois tem, depende da forma, um presbitério, um ministério, uma equipa de liderança, o que quiserem. E depois vêm os líderes,
não sei de quê, e depois vem outros cá mais abaixo, e aquilo é linhas por todo lado, e vai tudo dar ao mesmo sítio. Eu vou-te dizer uma coisa, se essas linhas não tiverem vida, se não houver uma transmissão de vida, isso não vai funcionar. Tem que haver transmissão de vida. É por isso que nós não podemos ter linhas para todo lado, porque a gente esgota-se. E a gente tem que ter noção dos nossos limites. Assim, eu não posso estar a reproduzir-me em 100 pessoas, é impossível. Então, eu tenho que levantar outros. Do outro lado, também é importante tu aceitares que essas linhas de vida venham de pessoas que não são necessariamente aquilo que tu chamas o teu pastor. Porque senão tu podes estar a secar o teu próprio pastor e a não receberes vida absolutamente nenhuma. E é isso, nestas expressões práticas daquilo que é a reprodução que nós temos que nos focar. E assim, o mais importante é que haja vida a fluir por todos os níveis de liderança e vida com o mesmo DNA. Estou-me a fazer entender porque é a única maneira da gente aumentar o espaço da nossa tenda. É criar, como a Bíblia diz, uma descendência. Amém? Uma descendência. E eu volto a dizer, uma descendência vai ter traços iguais aos nossos, mas vai ter expressões que são diferentes das nossas. Não penses que uma nova geração vai ser igual exatamente à tua. Eles vão fazer coisas que tu vais dizer assim, bem, se fosse eu não fazia assim. Pois é a vida. Outro dia alguém me perguntou assim, Marciano, tu estás muito contente com a tua igreja, não estás? Eu disse, tem dias. Tem dias. Eu disse, olha, há coisas na minha igreja que em termos de gosto pessoal eu não gosto. Não, mas pastor, se tu não gostas tens que mudar. Porquê? A igreja não é minha? Porquê é que eu tenho que mudar? Eu não gosto de ver isto assim, não gosto de ver... E o pastor é tipo como o Espírito Santo omnipresente. E não gosto. Se eu quero levantar uma nova geração, eu tenho que abdicar do meu gosto pessoal. Porque eles têm gostos diferentes do meu. E quem tem filhos, entra numa escola de treinamento sobre isso. E sabe perfeitamente. Os filhos ensinam-nos muita coisa. E isto é um desafio para nós, para todos. Vai chegar uma altura que isso vai ser um desafio. Nós abdicarmos de uma coisa que é um gosto pessoal, não é abdicar de um valor. E a gente às vezes confunde. Eu não abdico dos princípios. Mas o que é que ter, sei lá, um palco redondo em vez de quadrado é de princípio? Ou ter a música assim em vez de ser assada é de princípio? Isso é gosto pessoal. E a igreja não é a exposição dos gostos pessoais do pastor ou dos líderes. A igreja é a missão de Deus para alcançar as pessoas e as gerações, e tem que ter expressões dessas mesmas gerações, e que muitas vezes podemos não gostar assim tanto, mas é importante. Eu vou dar um exemplo que acontece muito na nossa igreja, que é um sinal de maturidade das pessoas. Eu tenho muitas pessoas, às vezes avós, pessoas com 60, 70 anos, avós, que estão a vir à nossa igreja e dizem, pastor, o estilo desta igreja não é bem o meu estilo. Mas eu orei tanto para que o meu neto fosse salvo, e ele está aqui, e ele está a servir, e ele está tão contente, eu quero estar aqui. Não é bem o meu estilo, mas eu quero estar onde o meu neto está. Isto é um sinal de maturidade. Alguém que abdica de um gosto pessoal por causa de um propósito superior. E muitas vezes nós reduzimos a nossa fidelidade e o nosso compromisso com a igreja por causa do gosto pessoal. Eu não gosto daquelas músicas, eu não gosto daquilo, eu não gosto... E depois, qual é o problema? É como eu vos digo, até há coisas que eu não gosto, mas eu sei que tem um propósito. Eu sei que tem um propósito, que é reproduzir na vida dos outros. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Está tudo bem? Amém. Número 3. Só faltam 10. Para não extinguirmos o espírito, é importante nós termos consciência do fator sobrenatural. A igreja é edificada através do poder do Espírito Santo. E nós temos que estar conscientes de que não é na nossa força, não é com as nossas ideias, não são com os nossos projetos, mas é pelo poder do Espírito Santo.
Marciano, eu não sei quanto tempo tenho, nem tenho aqui nenhum Espírito Santo a dizer, nenhum relógio. Como é que é? Hã? Que hora? Sério, eu não quero abusar das pessoas. Está tranquilo? Mais 3 horinhas? Ok. O pessoal começa a sair, ok. Vou ser rápido. É importante nós termos consciência do fator sobrenatural. E é a voz profética que faz ignição do fator sobrenatural. Há sempre um som antes do movimento. Por isso é que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente o que é que veio em primeiro lugar? Um som do céu. O primeiro sinal foi um som do céu. O primeiro sinal é uma voz profética, é uma proclamação, é um anúncio. E esse anúncio atrai o sobrenatural. Mesmo contra todas as evidências. Eu aqui há 9 anos atrás, a nossa igreja era bem mais pequena do que é agora. E eu estava passeando, estava a andar em Lisboa, numa das avenidas mais bonitas, a Avenida da Liberdade, a avenida onde tem todas as lojas top e agora é uma das mais caras da Europa, Deus nos ajude. E existe lá um teatro, que é um teatro lindo, um teatro histórico. É um teatro de tal maneira histórico que todas as obras de conservação e remodelação têm que respeitar todas as traças. Não podem mudar as portas, não podem mudar as janelas, têm que as restaurar por causa da traça histórica. Então é um teatro tão famoso e tão bonito e grande que há muita procura, mas a direção daquele teatro é que escolhe. Quem é daquele tipo, não basta chegar lá e pagar. É quem escolhe, eles escolhem quem usa o teatro. E eu estava lá a passar 9 anos atrás. E a nossa igreja era mais pequena, menos recursos. E eu passei lá e eu disse... Eu penso... A gente tem que ter algum cuidado quando diz essas coisas. Que Deus me disse. Fazer ali o aniversário da igreja. E aquela ideia apanhou-me. Eu fiquei vidrado naquilo. E fui ter com alguns membros da minha equipe e disse, olha, e se a gente fosse dizer, pá, isso é quase impossível. Não, mas vamos tentar, não custa nada. O não está garantido, o resto depois logo se vê. E lá conseguimos o contacto e tivemos uma reunião com a diretora do teatro, uma senhora encantadora, muito simpática, muito acessível. Ficamos muito surpreendidos. E nós explicarmos, e disse, olha, nós somos uma igreja, e em Portugal, quando se diz nós somos uma igreja, temos que abrir parênteses logo a seguir e explicar o que é que isso quer dizer. Dizem, somos uma igreja, mas fazemos isto, e mostramos vídeos da nossa igreja e o que fazemos, etc. E explicámos, olha, nós funcionamos num teatro também, mais pequeno, e temos que montar e desmontar todo o tempo. E ela ficou muito, muito interessada, disse, sério, vocês fazem isso? Todo domingo vocês montam e desmontam? E ela disse assim, olha, aqui a gente às vezes nem a pagar consegue pessoas para mudar os cenários. Isso é muito interessante. Então o que é que vocês queriam? Olha, a gente queria fazer o nosso aniversário aqui. Então e que data é que é? E daí a data. Ela foi ver a agenda e disse, esqueçam lá. Nós temos já contratado uma companhia de teatro que vai fazer uma campanha, uma época de teatro aqui desde fevereiro a maio, toda a quinta, sexta, sábado e domingo. Então, não vai dar. Mas olha, quem sabe, noutra altura. E eu fiquei, para morrer. Fiquei desiludido mesmo. Eu estava mesmo convencido. Fiquei desiludido. Mas a senhora foi tão simpática e disse, então, mas vamos fazer um tour. Vou-vos mostrar, também contar as minhas necessidades. E então eu estava com mais 2 ou 3 elementos da nossa equipe e fomos. E eles é que estavam a falar, porque eu estava deprimido, não falei. E quanto mais eu olhava para o teatro, mais deprimido ficava. Porque eu pensei, isto é tão lindo. Começava a imaginar. E eles estavam a falar e a senhora a dizer as dificuldades dela e que tinha tanta dificuldade por causa das características do teatro. E quando era para restaurar qualquer coisa, era uma dor de cabeça e tal. E a falar, e os outros a falarem. E eu ali calado, deprimido. E de repente... é daquelas coisas que a gente diz que não sabe se é profético, se é maluco. E eu de repente, eu estava tão... E aquilo veio-me assim de repente e eu disse assim, olha, desculpe, se a senhora conseguir falar
com o responsável da companhia de teatro, para que eles neste dia não façam teatro e a senhora nos aluga, a gente vai ajudá-la naquilo que a senhora precisar aqui. Ela ficou assim a olhar para mim e disse, é a primeira vez que um cliente vem e me quer oferecer alguma coisa. E disse, pois, mas olha, mas não vai dar, esqueça. Eu não lhe quero criar falsas expectativas, esqueça. Eu também conheço o responsável por essa companhia. Ele é uma pessoa muito difícil. Então diga, ele não vai. Não, esqueça. Eu disse, mas por favor tente. E ela, mas não insista, não vale a pena. Eu, por favor tente. Eu estava ali, já na linha entre o profético e o inconveniente. Disse, por favor tente. E você sabe quando a gente conquista não por argumentos, mas por saturação. Ele disse, está bem, olha, eu posso dizer, mas não tenho esperanças nenhumas, mas está bem, faça. E assim foi. Isto era uma segunda-feira. Na sexta-feira eu estava viajando de carro e recebo um telefonema, era ela. E ela diz assim, eu não sei quem é que você tem lá no céu, mas ele aceitou passar para outro dia, esse domingo, para vocês fazerem o vosso aniversário. Não aplauda já. E eu fiquei como vocês. E ela disse, isto foi uma sexta, passe cá na segunda-feira para nós tratarmos dos detalhes. Aquilo é upa-upa. E eu, primeira já está, vamos à segunda. Então cheguei lá e não sabia o que é que nos ia esperar. E ela disse assim, olha, lembra-se daquilo que você disse que me ajudava? Disse, lembro. Então eu tenho uma proposta para lhe fazer. Nós temos 9 portas de madeira enormes neste teatro. E você sabe, nós não podemos trocá-las. Elas têm que ser restauradas. A última restauração que elas tiveram foi há 35 anos. Elas estão uma miséria. E nós já contactámos montes de empresas, ninguém quer pegar naquilo. Porque aquilo dá muito trabalho e pouco dinheiro. E a única empresa que aceitou fez um orçamento de tal maneira elevado para nós rejeitarmos. Eles não querem fazer. Então, isto é um desespero que a gente tem aqui. A minha proposta é essa. Se vocês restaurarem essas 9 portas, eu dou-vos o teatro sem custos, nesse domingo, com toda a produção de som, luz e multimédia. E eu, fechado. Fechado. Fiquei fechado. Mas a minha equipa começou a olhar para mim. Fechado, está fechado. Saímos e eu, pá, vamos falar à igreja já este domingo. E eu disse, Mário, desculpa, mas como é que nós vamos restaurar as portas? Então, mas a gente, na igreja, de certeza vai haver carpinteiros e marceneiros. Está bem, mas aquilo tem um trabalho minucioso. Aquilo não é... Mas a gente está a dar um jeito. Sabe como é que é pastor quando está entusiasmado? A gente dá um jeito, a gente faz e a gente vai fazer. E eles, está bem, domingo eu vou anunciar, vais ver a igreja, vai explodir de alegria. E, olha, Deus vai nos ajudar com voluntários. Eu estava entusiasmado e eles apreensivos. Mas eu por dentro comecei a pensar. Assim, mas eles têm razão. Como é que é? Assim foi, domingo cheguei à igreja, eu estava on fire. E anunciei, irmãos, vamos ter dia tal, aniversário, no teatro, e disse o nome e a igreja ficou de pé, uau, coisa fantástica. Nunca nenhuma igreja tinha usado aquele teatro na vida, nem sonhava em usar. Todo o mundo ficou eufórico, foi um ambiente incrível de festa. Vocês sabem quando é, quando fazemos um anúncio assim disparado e de grande. E eu depois preguei o evangelho, claro, cheio de entusiasmo, fiz o apelo à salvação, as pessoas, acho que foi a primeira reunião do dia, pessoas foram salvas, e eu na altura tinha o hábito, a igreja era mais pequena, de muitas vezes no fim ir cumprimentar as pessoas que tinham recebido Jesus e apresentar-me, e assim o fiz naquele dia, estava todo entusiasmado, e fiz o apelo, quem quiser ajudar, e um monte de gente, claro, depois vamos ajudar, etc, etc. E naquele dia, estava um senhor de 62 anos, que deu a sua vida a Jesus, um senhor querido, e eu cumprimentei e disse, olha, muitos parabéns, olha, estou muito contente de ter tomado a decisão. Ele disse,
fiquei mesmo tocado e, olha, eu preciso mesmo de Jesus. Aquela conversa, olha, e quero lhe dizer uma coisa, eu também quero ajudar nisso das obras. E eu disse, olha, uma pessoa que acabou de converter, já quer ajudar. E, olha, coisa fantástica, olha, muito obrigado pela sua generosidade. Olha, eu agradeço-lhe imenso. Pronto, era um senhor já de 62 anos, mas eu agradeço-lhe imenso, toda a ajuda é bem-vinda. Ele disse assim, mas sabe porquê? Porque há 35 anos fui eu que dirigi as equipas que restauraram aquelas portas. Agora digam-me uma coisa. Quando nós falamos em fé, a palavra de Deus, e ficamos naquela posição, ai Deus, se tu não apareces eu vou andar mal, é aí mesmo que Deus mexe todas as coisas no universo. Ele, se for preciso, vais parar o sol, vais parar a terra, para que a sua palavra não volte para trás vazia. Fala e Deus faz o resto. Para terminar, a quarta coisa. Que a tua paixão sempre cresça. Que tu cries espaço através de levantar outros. Que nunca despreze e tenhas sempre consciência do fator sobrenatural. E em quarto lugar, aprende a redimensionar. Eu queria gastar algum tempo rápido, neste ponto que eu considero muito importante e algo que tem-me ajudado bastante. Não redimensionar é um dos maiores fatores para extinguir o Espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino para operar pelas coisas do homem. Quando é menino, é natural ser menino. Quando é homem, não é natural continuar a ser menino. A Bíblia está-nos a falar do poder de nós redimensionarmos as coisas. Nós vivemos num mundo dominado pela mentalidade cartesiana. E a mentalidade cartesiana é a mentalidade em que tudo tem uma medida. Nós medimos tudo, por isso dizemos, Portugal é longe. Porquê é que dizemos que é longe? Porque medimos a distância. Dizemos, São Paulo é mais perto. Porquê? Porque medimos a distância e no mundo cartesiano a distância é uma medida. Nós dizemos, é pesado, é leve, é uma medida. É grande, é pequeno. Isto são medidas. Todo o nosso mundo natural é dominado por esta mentalidade cartesiana e nós tomamos decisões na nossa vida de acordo com as medidas. E dizemos assim, não, isso é muito grande para mim. Nunca disse para si, isso é um grande desafio para mim. Eu estou a enfrentar um grande gigante. A minha pergunta é, grande para quem? Porque Deus não opera num mundo cartesiano. Deus opera num mundo transcendente. E no mundo transcendente, que é o mundo da eternidade, não existem medidas. É por isso que a Bíblia diz que para Deus, um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Ora, no mundo cartesiano não são. Um dia não são como 1000 anos, nem 1000 anos como um dia. 80 anos não são como 10 e 10 não são como 80. Ter 70 anos não é a mesma coisa do que ter 15. Porque nós medimos todas as coisas, mas Deus não tem medidas. Porque no mundo transcendente não existe grande, nem pequeno, nem longe, nem perto, nem alto, nem baixo, nem pesado, nem leve. Isso não existe. No mundo transcendente, isso não existe. Ora, nós vivemos num mundo dominado pela mentalidade cartesiana, mas nós somos embaixadores num mundo transcendente. E existe uma tensão entre o mundo cartesiano e o mundo transcendente. Ora, a nossa vida, o ser humano, fruto da imagem e semelhança de Deus em nós, tem a capacidade de se ambientar até às dimensões. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande. Portugal é um país pequeno. Eu estava a falar com o pastor Odilon, ele disse assim, eu vou à praia.
Vai para onde? É ali. Ali é onde? É 300 quilómetros ali no balneário Camboriú. 300 e tal quilómetros. Eu disse, 300 e tal quilómetros é metade do meu país. Como é que ele diz, eu vou ali? Eu vou ali. Vou ali, sou eu. Da minha casa à praia são 20 quilómetros. Mas ele está habituado. Ou seja, as dimensões para alguém que está habituado a uma coisa maior tornam-se adequadas à realidade dele. Nunca aconteceu, por exemplo, comprarem ou alugarem uma casa nova que é maior que a outra e quando chegam parece, uau, tudo grande, mas passado uns anos já não parece assim tão grande. Não é que ela tenha encolhido, mas é a vossa percepção, ela foi redimensionada. Eu tenho a certeza que quando vieram para este espaço ele parecia grande, agora já não parece. Porquê? Porque a nossa mente redimensiona as coisas. Porque nós vivemos também em paralelo e lidamos com o mundo transcendente. E para Deus não existe grande nem pequeno. Nem muito nem pouco. Deus não existe. Uma das maiores demonstrações bíblicas deste princípio está na parábola dos talentos. A Bíblia diz que o Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. O que tinha 5, negociou outros 5 e chegou ao pé do seu Senhor com 10. E o que é que o Senhor disse? Disse, bom e fiel servo, sobre o pouco... 5. Foste fiel, sobre o muito, 10 te colocarei. E dizem, ok, 5 é pouco, 10 é muito. Foi o que ele disse. Mas veio o de 2, que negociou outros 2, ficou com 4 e chegou com 4. E o Senhor disse-lhe a mesma coisa. Bom e fiel servo, sobre o pouco, 2. Foste fiel, sobre o muito, te colocarei. Então, ele chama muito a 4 e ao outro que tinha 5 chama pouco. Ora, no mundo transcendente não existe pouco nem muito. Mas para aquela pessoa que lhe tinha sido dado 2, 2 era o pouco e 4 era o muito. O outro que estava habituado com 5, 5 era o pouco e 10 era o muito. E por isso o Senhor disse exatamente a mesma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Para Deus não há grande nem pequeno. Para Deus responder a uma oração grande é a mesma coisa que responder a uma oração pequena. É igual. É exatamente igual. Ele não vai dizer assim, não, meu filho Marciano, espera aí, isso aí já é pedir muito, eu aí já tenho mais dificuldade em responder. Espera aí. Não, é igual. É exatamente igual. Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão vai ser pai de uma grande nação. O que é uma grande nação? Define grande. Deus define grande. E Deus não definiu. Deus disse, define tu. E disse-lhe, olha para as estrelas do céu. E todas as estrelas que tu conseguires contar, é aquelas que eu te dou. Qual é o limite? Nenhum. E se eu só contar 2? Perfeito, eu dou-te 2. E se eu contar 2 milhões? Tudo bem, dou-te 2 milhões. Qual é o tamanho da nação? Olha, e até onde tu conseguires ver a terra, eu dou-te. Então e se eu conseguir ver para lá do horizonte? Eu dou-te. E se eu for miúpe e só conseguir ver... Eu dou-te. Ou seja, o que Deus estava a dizer a Abraão é, a tua capacidade de dimensionar ou redimensionar vai ser proporcional àquilo que eu te vou dar. Porque para Deus não me põe limite. Não, eu só te vou dar isto porque depois é muito. Mas é muito. Deus não tem esse conceito de muito nem pouco. Por exemplo, Golias. Porquê que o povo de Israel teve medo de Golias? Começou a medir o camarada, ele tinha 2,92 m, 6 côvados e 1 palmo. Ora, era uma bizarra, cuidado com ele. Era um gorila autêntico. E toda a gente ficou com medo. Medo porquê? Por causa da medida. Quando Davi enfrentou o Golias, é interessante o que Davi disse. Davi disse, tu vens a mim com espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Em nome do Deus de Israel. Do Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando Davi olhou para Golias, ele não o mediu através do mundo cartesiano.
Ele olhou pela mentalidade transcendente e ele disse: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Para o Senhor dos Exércitos, ele não é um gigante. Para o Senhor dos Exércitos é tão difícil derrotar alguém do tamanho de Davi como alguém do tamanho de Golias. É exatamente igual. Ora, se nós não aprendermos a redimensionar, nós vamos extinguir o espírito. Porque Deus vai nos levar passo a passo e nós temos que aprender a redimensionar. Quando éramos meninos, tínhamos as coisas de menino. Agora que somos adultos, deixamos as coisas de meninos. Ou seja, numa igreja em crescimento, nós temos que ir aprendendo a redimensionar as coisas. E a minha pergunta é: será que aquilo que te ofendia há 10 anos ainda é aquilo que te ofende hoje? Tu não redimensionaste? Põe álcool. Aquilo que te perturbava há 10 anos e não é aquilo que te perturba? Aquilo para o qual tu exercias fé há 10 anos ainda é o que tu exerces fé agora? Eu há 9 anos exerci fé para alugar um teatro. Eu agora estou a exercer fé para construir um. Porquê? Eu tenho que redimensionar. Se eu continuar na mesma, sempre na mesma, eu estou a perder um mundo transcendente. Se eu quero me mover no transcendente, eu tenho que aprender a redimensionar. À medida que Deus vai me levando mais à frente, à medida que Deus vai abrindo portas, eu tenho que redimensionar todas as coisas. E quando um pastor não sabe redimensionar, quando um líder não sabe redimensionar, extingue o espírito. E às vezes eu pergunto, porquê é que movimentos de Deus começaram fantásticos e depois tudo acabou? Porque não aprenderam a redimensionar. Porque as coisas que eram os problemas que estavam no início eram os mesmos que estavam no meio. E não redimensionaram. Nós temos que aprender a redimensionar. Sabem, se nós exercemos fé pelas mesmas coisas agora do que exercíamos há 10 anos, nós não estamos a redimensionar. Eu tenho a certeza que o pastor Marciano hoje tem fé para outras coisas, não aquelas que ele teve fé para chegar até aqui. Essas agora já são o nosso estilo de vida normal, nós já não precisamos de fé para elas. Mas precisamos de fé para outras. Nós estamos sempre a redimensionar. Aquilo que antes nos afetava, aquilo que antes nos perturbava, já não nos perturba mais. Há outras coisas, mas aquelas já não, porque tudo foi redimensionado. Se a igreja cresce, se o reino cresce, se o mover de Deus cresce na nossa vida e nós não redimensionarmos, nós vamos extinguir o espírito. E é muito importante nós redimensionarmos todas as coisas na nossa vida. Redimensionar os nossos problemas. O maior gigante que nós vamos enfrentar é aquele que ainda não enfrentamos. Porque aquele que nós enfrentamos há 10 anos atrás já não é mais um gigante. Foi, mas já não é. Porque nós redimensionarmos. Aquilo que foi um desafio naquela altura. Mas agora, eu agora não precisava de restaurar portas. Eu tinha dinheiro para alugar à vontade. Mas naquela altura, vocês estão a entender, eu tenho que redimensionar de acordo com os desafios que vão chegando à minha vida. Porque se eu continuar na mesma, eu vou extinguir o espírito. E muitas igrejas muitas vezes extinguem o espírito porque não aprendem a redimensionar. Até estruturas é importante redimensionar. Estruturas físicas. Vocês sabem que um auditório desadequado ao crescimento pode extinguir? É verdade. Há um fenómeno que não tem uma explicação natural. Toda a igreja que muda de prédio para um melhor cresce. Porque redimensiona. Cria expectativa, cria fé. Uau, redimensiona. A mente delas fica redimensionada. Nós mudámos o nosso prédio no Porto há um ano atrás. De um prédio de 180 lugares para um de 800. Foi um passo daqueles. Mas sabem qual foi o maior efeito? E hoje está cheio. O maior efeito foi na mente, na cabeça dos crentes daquela localização. Porque eles de repente começaram a ver uma dimensão diferente da realidade deles. E aquilo eles reprogramaram, redimensionaram aquilo que era um desafio. E quando redimensionaram, o espírito moveu-se. E é tão importante nós redimensionarmos. Redimensionarmos aquilo que nos afeta, aquilo que são problemas, aquilo que nos para. Aquilo que antes nos parava já não nos deve parar mais. Aquilo que antes era um tropeço para nós,
Hoje já não deve ser um tropeço. É uma coisa que isso não interessa. Ai, sabe, o pastor não me cumprimentou à entrada como ele costumava cumprimentar. Isso não interessa. Isso já não é um problema para mim. Ai, o pastor antigamente, ele passava mais tempo comigo, agora não passa. A igreja cresceu, é normal. Mas isso já não é um problema para mim. Porque eu redimensionei as coisas. Aquilo que antes era uma dependência que eu tinha, já não é mais. Porque eu cresci. Eu redimensionei as coisas. Uma amizade, olha, até uma amizade que se não aprende a redimensionar quando as pessoas crescem, ela vai se extinguir. Se tu tens um amigo que cresce e tem outras responsabilidades, as amizades têm que ser redimensionadas, senão as pessoas vão se zangar. Porque tu antigamente vinhas à minha casa todos os dias, mas agora não dá para vir. Mas se tu és maduro o suficiente para ver que as coisas crescem, tu vais redimensionar todas as coisas e vais continuar a ser amigo, vais continuar a ser líder, vais continuar a ser pastoreado, mesmo quando as coisas na prática mudam. Mas isso é fruto de nós aprendermos a redimensionar, senão nós vamos viver constantemente ofendidos. E vamos extinguir o Espírito. E eu hoje queria desafiar-vos. A igreja Alcance. Deus tem feito coisas incríveis, mas eu acredito que o melhor está para vir ainda. E é tão importante nós termos esta mentalidade. Nós não somos dominados pela mentalidade das medidas. Nós somos dominados por uma mentalidade de eternidade, de transcendência. E para vivermos o transcendente de Deus, o sinal natural disso é a nossa capacidade de redimensionar todas as coisas. Amém? Amém. Será que podemos ficar todos de pé? Ainda não são 10 horas. Ou já são? Já passou 1 minuto. Mas eu tinha ficado com... Eu da outra vez que eu preguei cá, preguei menos 5 minutos. Tenho 5 minutos de crédito. Estou a brincar. Amém. Eu não sei como é que se acaba uma reunião assim de liderança. Como é que é? Posso orar? Amém. É bom orar. Banda fantástica. Podemos dar um aplauso a esta banda incrível? Amém. Amém. Toca aí qualquer coisa espiritual para mim, está bem? Qualquer coisa espiritual para mim, pode ser? Qual é o tom mais espiritual que existe? Mi maior, Mi menor, Ré menor? Então dá um maior, que eu sou mais alegre. O menor é muito triste para mim. Eu estava a dizer ao pastor Marciano, eu gosto de brincar com os músicos. É verdade. Os músicos é um mal necessário na igreja. Amém. Amém. Será que podemos fechar os nossos olhos, levar as nossas mãos aos céus? Toca. Fantástico. Leva as tuas mãos aos céus. E diz a Deus: Deus, eu não quero extinguir o teu Espírito. Incendeia a minha vida. Incendeia o meu coração. Amém. Próximos 2 minutos, eu vou pedir para que tu busques a presença do Espírito Santo. Busca a presença do Espírito Santo. Amém. Diz: Deus, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti. Eu quero redimensionar a minha vida. Eu não vou deixar que aquilo que antes me parava, me pare mais. Eu não vou deixar que aquilo que antes me ofendia, me ofenda mais. Eu não vou deixar que aquilo que antes me perturbava, me perturbe mais. Eu vou redimensionar a minha vida. Eu quero ver um grande movimento do Teu Espírito na minha vida. Busca a Deus agora com os teus braços levantados, para que o Espírito do Senhor se mova neste lugar, em nome de Jesus. Vá lá, amém. Vamos todos buscar a Deus. Deus tem grandes coisas para esta igreja. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Mas que haja em ti um coração de servo. Incendeia a nossa paixão, Senhor. Pede a Deus que incendeie a tua paixão. Amém. Se tu perdeste o primeiro amor, deixa que Deus incendeie a tua paixão. Porque mais importante do que proteger o teu dom é tu protegeres a tua paixão. Que Ele incendeie o teu coração. Amém. Que Ele incendeie o teu coração hoje. Pai, eu venho à Tua presença e eu oro para que Tu incendeies os corações dos líderes, daqueles que constroem a Tua casa aqui, neste lugar, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Eu oro para que todo o coração frio seja aquecido, incendiado, em nome do Senhor Jesus. Move-te, Espírito Santo. Move-te, Espírito Santo. Ouve o som do céu. Há um som vindo do céu. Há um som vindo do céu, anunciando um grande movimento do Espírito Santo sobre vocês. Há um som. Ouve o som, sintoniza os teus ouvidos, em nome de Jesus.